Fala pessoal, aqui é o Top trazendo mais um vídeo que vai te deixar de queixo caído. Você já parou para pensar que, enquanto muitas fronteiras ao redor do mundo são simples linhas imaginárias ou cercas que dividem países, algumas são verdadeiros labirintos de bizarrice? Pois é, no vídeo de hoje, vamos explorar as 10 fronteiras mais estranhas do mundo. Então se ajeita aí, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque você não vai querer perder nenhum detalhe dessa viagem maluca pelas fronteiras mais absurdas do planeta. 1. Baarle-Hertog e Baarle-Nassau, Bélgica e Holanda. Imagina uma cidade onde, ao atravessar a rua, você muda de país. Agora imagina que isso acontece dentro da sua própria casa. Bem-vindo a Baarle-Hertog e Baarle-Nassau. Essas duas cidades, uma na Bélgica e outra na Holanda, estão tão entrelaçadas que existem mais de 30 enclaves belgas dentro da Holanda, e enclaves holandeses dentro dos enclaves belgas. Confuso? É só o começo. As casas possuem placas com a bandeira do país ao qual pertencem, e tem casos em que o banheiro está em um país e a sala no outro. Para complicar ainda mais, as leis podem ser diferentes, dependendo de onde a sua cadeira estiver. Em tempos passados, até mesmo leis de venda de produtos funcionavam de formas distintas, e os comerciantes simplesmente empurravam seus produtos para o lado mais liberal da fronteira dentro do mesmo estabelecimento. É um verdadeiro quebra-cabeça geopolítico que ainda hoje intriga turistas e estudiosos do mundo inteiro. 1. Ilha de Diomedes, Estados Unidos e Rússia. Acredite se quiser, há duas ilhas no meio do Estreito de Bering, uma pertencente aos Estados Unidos, Diomedes Menor, e outra à Rússia, Diomedes Maior, que ficam separadas por apenas 3,8 quilômetros. No entanto, elas estão em fusos horários diferentes por conta da linha internacional de data. Isso significa que, mesmo tão próximas, há uma diferença de 21 horas entre elas. Sim, você pode estar vendo o nascer do sol de um lado e o outro ainda está preso no dia anterior. Por essa razão, Diomedes Menor é conhecida como ontem e Diomedes Maior como amanhã. Durante a Guerra Fria, esse pequeno espaço entre as duas ilhas foi chamado de a Cortina de Gelo, simbolizando o confronto ideológico entre as duas superpotências. Hoje, a fronteira continua inacessível, e visitar a ilha russa requer autorização especial do governo, algo extremamente raro. 1. Aeroporto de Basel-Mulhouse-Freiburg, França, Alemanha e Suíça. Você já ouviu falar de um aeroporto que está localizado em um país, mas tem entradas por outros dois? Esse é o caso do aeroporto de Basel-Mulhouse-Freiburg, oficialmente situado em território francês, mas que serve simultaneamente 3 cidades em 3 países diferentes: Basel, Suíça, Mulhouse, de França, e Freiburg, Alemanha. Ele possui setores aduaneiros distintos, áreas separadas para passageiros suíços e da União Europeia, e até rodovias que passam por dentro do aeroporto conectando os países. O mais bizarro é que, apesar de estar fisicamente na França, a administração é feita em conjunto com a Suíça, e as placas dentro do terminal mudam de idioma e bandeira conforme você caminha. É como se fosse um território neutro, operando sob múltiplas jurisdições ao mesmo tempo. 1. Bir Tawil, entre Egito e Sudão. Agora segura essa, uma terra que nenhum país quer. Sim, ela existe, e se chama Bir Tawil. Localizada entre o Egito e o Sudão, essa área de 2.060 quilômetros é uma das raríssimas terra-núcleos do planeta, ou seja, território que oficialmente não pertence a nenhuma nação. Tudo começou com uma disputa por outra área ali perto, chamada Triângulo de Halaib, muito mais valiosa. O Egito reconhece uma fronteira que o deixa com o triângulo e abre mão de Bir Tawil, enquanto o Sudão reconhece outra linha que lhe dá o triângulo, mas também o obriga a deixar Bir Tawil de lado. Resultado: ninguém quer Bir Tawil.
Já houve até tentativas de fundar um país lá, como o americano que declarou o Reino do Norte do Sudão para que sua filha fosse princesa. Mas, claro, nenhuma dessas tentativas é reconhecida oficialmente. Ainda assim, é fascinante saber que há uma porção de terra no mundo onde você pode caminhar livremente sem estar sob nenhuma bandeira. 1. Derby Line, Estados Unidos e Canadá. Derby Line é uma pequena cidade que fica exatamente na divisa entre o estado de Vermont, nos Epiaceirua, e a província de Quebec, no Canadá. Mas o que torna essa fronteira tão peculiar é que várias construções estão literalmente em dois países ao mesmo tempo. Um dos exemplos mais emblemáticos é a Biblioteca e Ópera Haskell, um edifício onde o palco está nos Courmiouets e a plateia no Canadá. E pasme, a linha da fronteira é marcada no chão da biblioteca. Já pensou pegar um livro em outro país sem sair do prédio? Mas calma, que fica mais maluco ainda. Para visitar um vizinho que mora a poucos metros do outro lado, você precisa fazer todo o processo oficial de imigração, mesmo que a pessoa more na sua rua. Agentes de fronteira patrulham a cidade e monitoram movimentos suspeitos. Uma simples caminhada pode virar um incidente diplomático se você não estiver nos registros. 1. Ilha de Pheasant, França e Espanha. A Ilha de Pheasant, também conhecida como Ilha dos Fazões, é uma ilhota no rio Bidassoa, entre a França e a Espanha. Mas o que a torna bizarra é o fato de ser administrada em um sistema de condomínio internacional. Sim, durante 6 meses do ano ela pertence à França, e nos outros 6, à Espanha. Nenhum outro lugar no mundo tem esse tipo de acordo tão formalizado e rotativo. A troca oficial de soberania acontece religiosamente 2 vezes ao ano, com cerimônia e tudo. Apesar de parecer importante, a ilha é minúscula, desabitada e tem acesso extremamente restrito. A importância histórica da ilha vem do fato de que foi lá que se assinou o Tratado dos Pirineus, em 1659, encerrando uma longa guerra entre os dois países. Hoje, ela é um símbolo de cooperação diplomática inusitada e exemplo de como fronteiras podem funcionar de maneira criativa. 1. Península de Cooch Behar, Índia e Bangladesh. Prepare-se para um dos labirintos territoriais mais insanos que já existiram. Antes de um acordo recente entre Índia e Bangladesh, havia enclaves dentro de enclaves dentro de enclaves. Ou seja, território indiano dentro de Bangladesh, que continha um pedaço de Bangladesh, que por sua vez guardava uma parcela da Índia, e assim por diante. Esses enclaves eram tão inacreditáveis que muitos moradores nem sabiam exatamente de qual país faziam parte, pois o governo de fato não conseguia administrar nada direito nessas regiões. Foram necessários mais de 60 anos de negociações, até que, em 2015, os dois países finalmente resolveram essa bagunça, trocando mais de 160 enclaves. A operação foi considerada uma das maiores reorganizações de fronteiras pacíficas do século XXI. 1. Lago Titicaca, Peru e Bolívia. Um dos lagos mais famosos da América do Sul, e também um dos mais altos do mundo, o Titicaca é dividido entre Peru e Bolívia. Mas o que o torna curioso não é só a sua altitude, e sim a existência de fronteiras móveis sobre ele. Como a linha divisória passa pelo meio das águas, as comunidades locais que vivem em barcos ou ilhas flutuantes de totora acabam atravessando a fronteira constantemente, sem sequer perceber. Em algumas épocas do ano, com a elevação ou recuo da água, o território navegável também muda de controle temporariamente. Há inclusive festivais em que bolivianos e peruanos celebram juntos, dançando sobre plataformas flutuantes entre as bandeiras dos dois países. Um exemplo vivo de como fronteiras podem ser fluídas, literalmente. 1. Linha de McMahon, Índia e China. A linha de McMahon é uma fronteira traçada entre a Índia e a China, mas que nunca foi oficialmente reconhecida por Pequim. Isso tem gerado uma tensão militar permanente na região de Arunachal Pradesh,
no nordeste da Índia. Para piorar, a região é montanhosa, remota e extremamente difícil de ser patrulhada. E mesmo assim, soldados indianos e chineses vivem em constante vigilância, muitas vezes a poucos metros de distância uns dos outros. Em algumas ocasiões, os confrontos são tão manuais que ocorrem sem armas de fogo, apenas com empurrões e paus. A linha já foi palco de disputas sérias, inclusive confrontos armados em 1962 e mais recentemente em 2020, quando houve mortes de soldados em embates diretos. É um lembrete de que nem toda fronteira é apenas um risco no mapa. Algumas ainda são zonas de guerra. 1. Monte Everest, Nepal e China. E para fechar com chave de ouro, vamos até o topo do mundo. Sim, o Monte Everest também é uma fronteira internacional. O cume mais alto do planeta está localizado exatamente na linha que divide o Nepal e a região autônoma do Tibete, China. Isso significa que, dependendo da rota usada para escalar o Everest, você pode chegar ao topo por um país ou por outro. A rota sul é pelo Nepal, mais tradicional e turística, enquanto a rota norte é pela China, geralmente usada em expedições mais organizadas. Durante a pandemia, inclusive, os dois países chegaram a dividir o cume, com barreiras simbólicas no topo para impedir que alpinistas cruzassem de um lado para o outro. Bizarro, né? Um dos lugares mais remotos e extremos da Terra sendo palco de geopolítica milimétrica a mais de 8.000 metros de altitude. E aí, viajante do impossível, qual dessas fronteiras você achou mais surreal? A cidade cortada ao meio? O aeroporto com múltiplas nacionalidades? Ou aquela ilha que muda de dono todo semestre? Deixa aqui nos comentários qual você gostaria de visitar. E se esse vídeo te surpreendeu, deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer. Compartilha com aquele amigo que adora curiosidades geográficas. Não esquece de se inscrever com o sininho ativado, porque vem muito mais conteúdo inacreditável por aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!